Olá, boa noite. Eu sou o Douglas e esse é o canal Pontos de Vista. Bem, hoje a gente teria o primeiro assunto a abordar com os demais participantes, mas todos estão com algum compromisso, estão com dificuldades em debater algum assunto, então eu mesmo vou debater com a minha concepção e aquilo que eu acho necessário e importante. Bom, o tema de hoje que eu propus era todo igual. Como assim? Todo cristão é igual, todo ateu é igual, todo espírita, batuqueiro, católico é igual. Então, alguns pontos eu gostaria de abordar, principalmente quando a gente usa o termo igual, como forma preconceituosa ou traumática. Diferença entre semelhante e igual. Semelhante, do latim vulgar similiante, que se assemelha, significa parecido no aspecto, no caráter, etc., comparável. Igual, do latim aequale, idem, que quer dizer a mesma grandeza ou o mesmo valor, sem diferença. Exemplo do uso da palavra semelhante, as duas opiniões são semelhantes. Exemplo da palavra igual, meu carro é igual ao seu, sua blusa é igual à minha. Aí entra a questão do estereótipo, que seria uma definição boa para explicar a questão do todo mundo é igual. Estereótipo, substantivo masculino. Padrão estabelecido pelo senso comum e baseado na ausência de conhecimento sobre o assunto em questão. Concepção baseada em ideias pré-concebidas sobre algo ou alguém sem o conhecimento real, realmente de cunho preconceituoso ou repleta de afirmações gerais e inverdades, algo desprovido de originalidade e repleto de clichês, comportamento desprovido de originalidade que, faltando adequação à situação presente, se caracteriza pela repetição automática de um modelo anterior, anônimo ou impessoal. Bem, partindo desse princípio, fica na minha cabeça, fica claro que nem todo mundo é igual. Por exemplo, quando você fala todo cristão é igual, não. Para ser cristão, basicamente seria aquele que crê em Cristo, mas tem várias formas de você aplicar isso, né? Tem diversas denominações, formações, que se você for no meio delas, você vai achar uma diferença, vai achar algumas coisas semelhantes, mas eles não vão ser iguais. Alguns vão ser mais criteriosos numa área ou noutra. Por exemplo, nós temos várias linhas, tem adventista, tem pentecostal, neopentecostal, presbiteriano, batista, tem o católico histórico, então não dá para dizer que são todos iguais. Se você ir num culto deles, vai ter um partido do mesmo instrumento, que é a Bíblia, mas se tu analisar bem o texto, a leitura, dependendo do lugar que você vai ver diferença até na forma de leitura. Uns leem de uma forma mais estudiosa e outros meramente passam o olho ali sobre um versículo e tiram uma conclusão sem analisar o contexto histórico, sem analisar para quem estava sendo direcionado o texto. Outro ponto, como eu trabalho na área da construção, seria todo pedreiro ou o cara que trabalha com reforma é igual. Também não dá para generalizar. Às vezes tem uma experiência ruim com um pedreiro, com um azulejista, e aí, porque o pedreiro é matão, isso, aquilo, aí acaba desvalorizando aqueles caras que construíram grandes coisas e fica mais um preconceito também. Tem pedreiro que ganha na conversa, tem pedreiro que se preocupa com a produção, com o cuidado da área de serviço. No meu caso, como é mais parte de revestimento, a gente vai vendo também que nem todo engenheiro é igual, nem todo o cliente é igual. Quanto o cliente mais tem, ele mais especula o preço.
do que qualquer outra coisa, e aí a gente vai generalizar? Também não, porque tem pessoas que têm dinheiro e que valorizam o serviço da gente. Então, quando a gente tem um trauma sobre determinada pessoa, se a gente conheceu algo, conheceu alguma pessoa e aí a gente tem uma experiência ruim, define todos daquele grupo ou que trabalham nessa área como iguais. Ou então se tem 2, 3, já é motivo de generalizar todo um grupo. Às vezes tem homens que não se dão bem com uma mulher, 2, 3, e aí diz, toda mulher é igual, toda mulher é isso e aquilo. Talvez o problema seja ele, não seja as mulheres, e vice-versa, seja o problema não esteja em si mesmo e não no outro. Porque esse é um outro princípio que a gente tem que trabalhar, que eu estou tentando também entender, é essa questão do... O problema é sempre o outro, é sempre os outros. Aí, outra coisa também que eu andei pesquisando, que uma das coisas que motiva a gente a generalizar um grupo, nesse sentido pejorativo, né? Estereotipar um grupo, seja ele qual for, é porque grande parte a pessoa queria ser aceita naquele grupo. Ela tinha um desejo, ou ser aceito por aquela pessoa, vamos dizer, um cara que ficou traumatizado por um relacionamento, uma mulher que ficou traumatizada por um cara. No caso, ela queria muito, essa pessoa queria muito ter atenção, tá naquele meio, e aí ela foi rejeitada. E a rejeição é um princípio de gatilho para essa forma de pensamento, né? De generalização. Bom, eu gostaria muito de debater com outras pessoas, mas uma das coisas que eu tinha já em mente se confirmou, né? Porque como não é um assunto que dá dinheiro, que dá visibilidade, é pouco atrativo. Você apontar o dedo para si e na sua consciência e botar você como responsável por aquilo que você faz, por aquilo que você acredita, é muito menos agradável, é muito mais interessante eu apontar os defeitos dos outros. Aí eu foco num grupo, foco numa pessoa, foco num governo, numa forma de pensar, como se fosse somente uma pessoa, um grupinho, o responsável por todo um caos na minha vida ou na sociedade. Eu acho que isso é uma forma ignorante. É uma forma ignorante e a gente quer sempre responsabilizar os outros pelos nossos erros. Vamos usar um exemplo. Se tu olhar a Bíblia ali, já no começo, já começa ali da Adão e Eva. Um joga a responsabilidade pro outro. Ninguém assume a sua responsabilidade. Eva, quem te disse para comer? No caso, usando a figura, né? Não vamos desacreditar também na cobrinha, tal, e numa maçã. Vamos usar o texto como forma de pensamento. Eva, quem te disse para você comer o fruto que eu não disse? Foi a serpente. Então isso aquilo. Adão, isso aquilo, quem te... foi a mulher que tu me deu que me disse para comer. Tipo assim, um transfere a responsabilidade pro outro, sempre se vitimizando. Não, o problema não é eu, o problema é o outro. Então, uma forma de pensar que a gente tem que trabalhar. Eu não vou me conformar mais com a repetição de padrões aí que existem, assim, negativamente. Não vou mais pegar, por exemplo, pessoas que estão na grande mídia, porque elas falam, grande parte elas falam aquilo que as pessoas querem ouvir. Porque você falar o que as pessoas querem ouvir é mais agradável. Dizer que você é lindo, que você é bonitinho, que você fala bem, fala com uma voz, faz uma postura, é muito mais interessante do que você dizer, olha, eu tô errado, eu não concordo com isso, mas respeito a sua opinião, que é uma ideia que eu tô projetando nesse canal para isso, porque eu não aguento mais perder tempo com assuntos que não mudam a forma de pensar, não transforma, não amplia a visão. Eu não vou mais me conformar com isso, mas também não vou ser um bandeirante, um militante, um ativista, querendo enfiar a goela abaixo nos outros. Não, eu falo, quer ouvir, ouve, não quer ouvir, não ouve, não tem problema. Não vai mudar a minha vida se você não compreendeu algo, mas se alguém compreende, dá para os 2, para os 3, para os 4, para os 5
desenvolver muito. Porque